Olá, alunos, vamos para a nossa aula de número 74. Quero iniciar essa aula mais uma vez parabenizando a todos vocês que estão aí preocupados em enriquecer o repertório linguístico-cultural de vocês, em nutrir o intelecto, assistindo a todas as nossas videoaulas que são aí preparadas com muito carinho para vocês. Sempre aquele lembrete, que às vezes fica cansativo, mas a gente tem que fazer, que aqueles alunos que têm acesso ao aplicativo do Google Classroom não se esqueçam de preencher o formulário de questões, responder as questões assinalando o X nas alternativas corretas ou incorretas, depende do enunciado, e clicar no link de presença para validar a presença de vocês, certo? Então, espero que estejam todos bem, todos aí já com os materiais organizados para a gente aprender um pouquinho mais. Vamos dar início à nossa aula de hoje. A gente vai continuar discutindo um gênero discursivo literário muito conhecido de vocês, que são os romances, Mas para cada aula a gente traz aí uma visão diferente, trazemos aí uma abordagem diferente para vocês se aprofundarem um pouquinho mais com relação aos elementos composicionais, os elementos linguísticos selecionados para compor o vocabulário e o repertório linguístico desse gênero discursivo literário que é o romance. Ok? Então, os objetivos desta aula organizado para vocês hoje a gente vai fazer a leitura do gênero romance, vamos ler alguns fragmentos de um romance que muito provavelmente alguns de vocês já conheçam, Vamos tentar identificar a finalidade do texto, reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema, do mesmo assunto, em função das condições em que ele foi produzido e daquelas em que será recebido. Então, a gente vai considerar também a forma como o leitor recebe o texto, como que ele decodifica as informações, como que ele as interpreta, como que ele faz ali com que se produza sentido em tudo que está sendo dito ali dentro de um romance, certo? Então, a gente trabalhou um pouquinho do romance Infância, do Graciliano Ramos, Então, eu vou convidar vocês para ler aqui alguns textos preparados para a nossa aula. Então, vejam lá. Em Infância, as fronteiras entre o tecido ficcional e referencial se misturam na tessitura narrativa, pois o sujeito empírico recria o passado e procura dar-lhe sentido. O passado do menino entre os seus familiares, principalmente no convívio com os pais e os irmãos, surge através do resgate da memória do escritor adulto. Então, a gente tem um romance ali que pode ser considerado ali uma autobiografia, um romance de flashback, porque volta ao passado para retomar numa linearidade histórica os acontecimentos, os fatos. Então, ele faz ali um texto memorialístico de retorno ao passado e começa a trazer ali à tona as lembranças desse passado, as memórias da infância. Como a gente já viu no início da aula anterior, a gente já leu alguns fragmentos, certo? Então, vamos dar continuidade, para a gente poder entender um pouquinho mais como que funcionam esses romances de flashback que constituem muitas vezes uma autobiografia da vida do autor. Então, observem aqui, vamos ler mais esse texto aqui. Ao descrever a insignificância do homem frente às circunstâncias da vida, o narrador apresenta o primeiro contato da criança com as letras, descrevendo a experiência árdua que ela teve com as malditas letras. Observem que a expressão malditas letras está entre aspas, porque está fazendo ali a citação a um discurso direto, a uma fala direta de algum dos personagens, nesse caso do narrador protagonista, contando como que foi o contato dele inicial com o letramento, com o processo de alfabetização, quando ele entrou em contato com as primeiras letras para tentar atribuir significado, as divisões silábicas ali, todo aquele processo, aquele ritual inicial do processo de alfabetização e letramento. Então, parece que não foi uma lembrança muito boa, pela expressão utilizada ali, certo? Entretanto, vamos continuar aqui a leitura, olha lá. Entretanto, o prazer de decifrá-las só acontece na vida da criança quando o texto se torna objeto proibido, que seduz e desperta curiosidade e interesse. Então, a gente tem aqui uma breve descrição onde o narrador traz as impressões sensoriais, os sentimentos dele, relatando como que é essa memória, como que é essa lembrança do primeiro contato dele com as letras.
Então eu vou convidar vocês para a gente retornar para o início do romance, para a gente ler mais fragmentos, né? Então, lendo aqui comigo. Vamos lá, galera. A primeira coisa que guardei na memória foi um vaso de louça vidrada, cheio de pitombas, escondido atrás de uma porta. Ignoro onde o vi. Defronte alargava-se um pátio, enorme também, e no fim do pátio cresciam árvores enormes, carregadas de pitombas. Alguém mudou as pitombas em laranjas. Não gostei da correção. Laranjas, provavelmente já vistas, nada significavam. A sala estava cheia de gente. Um velho de barbas longas dominava uma negra mesa. E diversos meninos, em bancos sem encostos, seguravam folhas de papel e esgoelavam-se. Um B com A, B, A forma BA. Um B com um e B, E forma B. Assim por diante, até o U. Em escolas primárias da roça, ouvi cantarem a soletração de várias maneiras. Nesse tempo, meu pai e minha mãe estavam caracterizados. Um homem sério, de testa larga, uma das mais belas testas que já vi, dentes fortes, queixo rijo, fala tremenda. Uma senhora enfesada, agressiva, ranzinza, sempre a mexer-se. Boças na cabeça mal protegida por um cabelinho ralo, boca má, olhos maus, que em momentos de cólera se inflamavam com um brilho de loucura. Esses dois entes difíceis ajustavam-se, né? Então aqui a gente tem as memórias dele com relação aos pais, certo? Vamos agora ler outro texto literário e comparar o tema abordado, né? Então, o que é o tema de um romance? É o assunto, né? O tema é o assunto que está sendo tratado, certo? Então, convido vocês a lerem aqui comigo os próximos slides. Vejam aqui, Meus 8 anos, né, um poema do Casimiro de Abreu. Então, ele diz assim: ó, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Como são belos os dias de despontar da existência, respira a alma a inocência, como perfumes a flor. O mar é lago sereno, o céu um manto azulado, o mundo um sonho dourado, a vida um hino de amor. Né? Então, observem bem as características aqui que compõem essa poesia do Casimiro de Abreu, cujo título é Meus 8 anos, um poema bem famoso, né? Aqui a gente só trouxe alguns fragmentos, né? Algumas estrofes do poema, né? O texto na íntegra vocês podem fazer download gratuito aí na internet, tem disponível, né? É só digitar lá Meus 8 anos, Casimiro de Abreu, que vocês vão ter acesso ao poema na íntegra, um poema muito lindo. Aqui a gente só pôde trazer algumas estrofes, né, por conta de que a gente só vai mesmo utilizar para fazer a comparação entre os gêneros discursivos literários aqui, certo? Então vamos para uma questãozinha. Que temas ambos os textos abordam? Tanto o fragmento do romance que a gente leu, quanto os Meus 8 anos do Casimiro de Abreu. Que assunto é tratado nos dois textos? Infância, de Graciliano Ramos, né, e Meus 8 anos do Casimiro. Primeira possibilidade, as experiências da juventude, ou, segunda possibilidade, a saudade da infância. Um tempo para vocês pensarem sobre essa questão e assinalar uma das alternativas.
Retornando então, pessoal, quem marcou a segunda proposta de alternativa, parabéns, né? Tratam os dois temas aí, tanto no romance Infância, do Graciliano Ramos, como no poema do Casimiro de Abreu, estão tratando do tema infância, né? Esse é o assunto que está sendo abordado nesses dois gêneros discursivo-literários que têm características específicas, né? Um se trata de uma poesia, o outro se trata de um romance, mas o assunto predominante ali, o tema é a saudade da infância, né? As recordações da infância. Muito bem. Questão 2 agora. Com relação ao gênero discursivo e literário, como você classificaria o texto Infância, de Graciliano Ramos, e Meus 8 Anos, de Casimiro de Abreu? Será que é possível afirmar que o primeiro é um romance e o segundo é uma poesia? Ou vice-versa, né? O primeiro é uma poesia e o segundo é um romance. Essa está bem fácil, né? Vocês vão marcar um X aí e a gente já retorna. Muito bem, pessoal, acertou quem captou, né, e está com uma boa memória aí, porque eu já havia meio que dado uma pista enorme, né, que o primeiro é um romance, né, e o segundo uma poesia. Né? Então a gente percebe que ali o romance é um texto em prosa. O que isso significa? O escritor ele aproveita cada espaço na linha, vai até o final, né, a ideia dele sendo escrita. Agora, na poesia, não. A poesia ela é feita por estrofes e versos. Cada verso na poesia é uma linha. E nem sempre o poeta utiliza a linha inteira. Né? Muitas vezes, ali, a hora que ele vai escrever o verso, usa metade da linha, ou às vezes até menos da metade, depende de quantas sílabas métricas ele quer que exista na poesia dele em cada verso. Certo? Então, não ocupa toda a linha. Né? Então, a estrutura, inclusive, gráfica da poesia e do texto em prosa é bem diferente, certo? Muito bem, mais exercícios para a gente ver como que vocês estão fazendo as assimilações aí, né, e as relações conceituais do que estamos aprendendo. Exercício 3 agora. Sobre o estilo de escrita utilizado nos dois textos, Infância, de Graciliano Ramos, e Meus 8 Anos, de Casimiro de Abreu. É possível afirmar que ambos os textos literários são escritos em prosa, ou o romance Infância é um texto em prosa e Meus 8 Anos é um texto em poesia. Então, para vocês fixarem esse conceito de estrofe, poesia, verso e texto em prosa, façam esse exercício.
E aí, galera, retornando então, parabéns para quem marcou a segunda proposta de alternativa como correta, né? Então, o romance Infância é um texto em prosa, né? E Meus 8 Anos é um texto em poesia. Essa estava muito fácil para vocês, né? Vamos ver se a gente tem uma questão aqui um pouquinho mais complexa. Vamos para o número 4 agora, o nosso exercício. Explique de que forma há uma personificação nesta frase. A saudade é como as ondas, às vezes é violenta e até capaz de afogar. Outras vezes vem suave e morna, apenas para nos afagar. Né? Já que estamos trabalhando aí com o tema do saudosismo, da saudade da infância, das memórias, né, de quando se era criança, então a gente tem aqui uma questão para trabalhar um pouquinho de definição de saudade numa perspectiva literária. Tá? Um tempo para vocês fazerem aí o exercício 4º.
Retornando então, pessoal, uma sugestão de resposta poderia ser essa explicação aqui, né? Então, a personificação ocorre quando se afirma que a saudade é violenta e capaz de afogar, né? Então, você pega ali características que são das pessoas, né, e atribui a um elemento que é inanimado, no caso, a saudade. Então, é aí que a gente tem a personificação, porque atribui a seres inanimados, seres que não têm vida, características de pessoas, né? De persona, por isso personificação. Ok? Muito bem, vamos continuar aqui. Vamos agora retomar o conceito de metalinguagem. Né? O que será que é uma metalinguagem e como que eu localizo metalinguagem dentro de um texto literário? Então, vamos ver aqui, ó, uma definiçãozinha para a gente, antes de fazer o exercício, né? Então, a metalinguagem é a linguagem que descreve sobre ela mesma, ou seja, ela utiliza o próprio código para explicá-lo. Vale lembrar que utilizamos muito a metalinguagem no cotidiano. Quando perguntamos o significado de determinada palavra, estamos usando a função metalinguística, né? Então, só o fato de eu perguntar o que significa tal palavra aqui nesse texto, eu já estou num recurso de metalinguagem, que a gente chama também de, estamos fazendo aqui uma metalinguística. Ai, professora, está confuso, então vamos para os exercícios para ver se a gente aprende melhor. Então, o exercício 5 pede o seguinte: no texto abaixo, que contém um fragmento do resumo do romance Infância, identifique a metalinguagem. Ao descrever a insignificância do homem frente às circunstâncias da vida, o narrador apresenta o primeiro contato da criança com as letras, descrevendo a experiência árdua que ela teve com as malditas letras. Entretanto, o prazer de decifrá-las só acontece na vida da criança quando o texto se torna objeto proibido, que seduz e desperta curiosidade e interesse. E agora, como que eu explico esse recurso da metalinguagem nesse fragmento do texto? Né? De que forma que a produção do texto escrita traz comentários sobre essa arte de aprender a escrever? Né? Então, eu vou dar um tempo para vocês pensarem numa resposta para acertar aí, de que forma que eu explico a metalinguagem nesse fragmento e na sequência a gente retorna. Então, galera, mais ou menos aqui acertou, né? Quem fez uma resposta parecida com o que eu vou apresentar, tá? Eu vou apresentar apenas uma sugestão para vocês. Então, leiam lá. Ó, então, como é que a gente, nesse texto, que contém um fragmento do resumo do romance Infância, pode identificar a metalinguagem? Então, a metalinguagem se verifica quando o narrador descreve a experiência árdua que ele teve com as malditas letras.
Entretanto, o prazer de decifrá-las só acontece na vida da criança quando o texto se torna objeto proibido, que seduz e desperta a curiosidade e interesse, né? Então, nesse momento aqui, o narrador está fazendo uso da metalinguagem, porque ele está trabalhando, né, de que forma que o leitor, que o escritor, né, que nesse caso a criança, teve contato com o letramento, teve contato com as letras, com o prazer ou não, né, de aprender a escrevê-las, depende da forma como está sendo ensinada, né? Então ele diz aqui no final, será que a forma que está sendo ensinada desperta o interesse e a curiosidade? Se isso acontecer, então provavelmente a criança vai aprender com muito mais prazer, né, o funcionamento da nossa língua portuguesa nesse caso. Certo? Então aqui a gente tem essa função metalinguística utilizada no texto, porque é o próprio texto falando sobre a arte de escrever, sobre a arte de aprender a escrever e a interpretar as escritas. Ok, galera? Então, continuando as nossas reflexões aqui, eu vou pedir para a gente reler aqui ó, o poema Meus 8 Anos, do Casimiro de Abreu, e a seguir responder as questões do próximo slide. Ó, que saudades que tenho, da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Como são belos os dias, de despontar da existência, respira a alma a inocência, como perfumes a flor. O mar é lago sereno, o céu um manto azulado, o mundo um sonho dourado, a vida um hino de amor. Questão 6. Agora responda as questões abaixo, relacionadas à parte inicial do poema Meus 8 Anos, de Casimiro de Abreu, que acabamos de ler, né? Então, letra A. Qual é o tema deste poema? Qual é o assunto deste poema? Vocês vão escrever, né? Um exercício para a gente fazer um treinamento aí da escrita, certo? Letra B. Sublinhe as palavras que você desconhece, as palavras que você considera novas no teu repertório linguístico, né? Que você nunca viu ou se viu, não se lembra do que significa. Letra C. Quais são as rimas, né? Então, rimas ocorre quando as palavras têm no final delas ali os mesmos segmentos fônicos, né, que dá o mesmo som, a mesma sonoridade, né? Então isso serve muito para poesia, para música, para estabelecer ali uma harmonia sonora. Então vocês vão tentar identificar as rimas desse poema, desses fragmentos, né, porque são fragmentos do poema. O poema é maior, como eu já havia dito, né? Então aqui a gente só trouxe algumas estrofes. E na letra D vocês vão responder quantas estrofes e quantos versos existem nesse fragmento trazido. Ok? Então, vou dar um tempo bem significativo para vocês fazerem esse exercício aí de interpretação do texto poético.
Retornando então, pessoal, né, nós tínhamos o poema e aí tínhamos essa questão aqui para vocês tentarem dar conta de responder, né, são 4 exercícios e acertou então quem identificou na letra A que o tema do poema é a saudade da infância, né? As palavras que vocês desconhecem é uma resposta pessoal, vai de cada um, né, do repertório linguístico que cada um tem aí, né, constituído na sua enciclopédia individual, né? Lembrando que quanto mais a gente lê, mais a gente nutre, mais a gente enriquece o nosso repertório, a nossa enciclopédia individual, né, que é esse rol de conhecimentos que constitui aí os nossos saberes. Então, a leitura é bem importante para a gente poder se tornar aí, né, falantes competentes, escritores competentes, certo? Na letra C, quais são as rimas? Né? Eu trouxe algumas propostas, então, vida rima com querida, fagueiras com bananeiras, inocência com existência, azulado, dourado, né? E de repente tem outras rimas que vocês encontraram aí pelo poema. E na letra D, quantas estrofes e quantos versos existem? Então, nesse fragmento que foi selecionado, né, conforme eu disse, o poema ele é maior, mas aqui nesse, então, ele é constituído por 2 estrofes e 16 versos. Lembrando que cada linha no poema é um verso e cada conjunto de versos é uma estrofe, ok? Então, agora, pessoal, vamos conhecer um outro romance, né, que o título é Meu Pé de Laranja Lima. Né, muitos de vocês também já pode ser que tenha conhecido, já lido esse romance, né, ou um fragmento dele, ou assistido a filmes, né, que fizeram a adaptação do romance para a linguagem cinematográfica, né, então de repente já é aí familiar de alguns de vocês. Então no texto 1 eu trouxe aqui para vocês uma imagem, né, do livro em si, né, da capa do livro, é um livro escrito por José Mauro de Vasconcelos, O Meu Pé de Laranja Lima, e vou pedir para vocês acompanharem a leitura aqui comigo. Então, Meu Pé de Laranja Lima, ou O Meu Pé de Laranja Lima, é um romance juvenil, escrito por José Mauro de Vasconcelos e publicado em 1968. Foi traduzido para 52 línguas e publicado em 19 países, adotado em escolas e adaptado para o cinema, para a televisão e para o teatro. Então, a primeira publicação foi em 1968, tem aqui o nome do autor, que a gente já leu, o idioma original, língua portuguesa, gêneros, então é romance, ficção autobiográfica, as adaptações, a maioria saíram homônimas, ou seja, com o mesmo título, né, Meu Pé de Laranja Lima, e indicações, Prêmio Jabuti de Livro Brasileiro publicado no exterior, né, um livro bem famoso da nossa literatura que ganhou uma fama internacional aí. No texto 2, vamos ler aqui agora comigo de novo, agora o texto 2. Zezé tem 6 anos de idade e é filho de um casal muito pobre. Ele é uma criança triste e sem brinquedos, que, certo dia, numa de suas brincadeiras no quintal, acaba fazendo de um pé de laranja lima o seu maior confidente. Adaptação para o cinema do best-seller de José Mauro de Vasconcelos. Um filme de Aurélio Teixeira com Júlio César Cruz, Aurélio Teixeira, Maria Helena Lott e Iva West. Né? Eu vou convidar vocês agora para a gente assistir um fragmento, um pedacinho desse filme tão importante, né? Tão renomado na literatura nacional e internacional, que foi adaptado para o cinema agora. Né? Então, vou convidar vocês para assistir aqui um pedacinho com a gente.
Obrigado, Serginho. Boas festas para você. Então, pessoal, vamos agora para a nossa questão de número 7. Ao comparar o texto 1 e o texto 2, é possível inferir que eles pertencem aos gêneros. Primeira possibilidade, resumo e sinopse, ou segunda possibilidade, sinopse de livro e sinopse de filme. Mais um tempo para vocês pensarem aí sobre a nossa 7ª questão dessa aula. Voltando então, pessoal, acertou quem assinalou a segunda proposta de alternativa, né? Porque quando a gente compara o texto 1 e o texto 2, a gente consegue fazer uma inferência de que os dois pertencem aos gêneros sinopse de livro, né? O texto 1 se refere ao romance escrito e o texto 2 a sinopse de filme, conforme a gente até teve a oportunidade de assistir um fragmento do filme. Né? Um pedacinho muito curto, foram apenas 2 minutos, né? O filme inteiro ele é muito lindo, recomendo que assistam. O romance também é muito interessante a leitura, para a gente aprender bastante vocabulário, né? E sobre a cultura da época, né? A cultura do passado, sobre o que é esse romance de flashback que traz essa memória da infância, né? O quanto que isso é emocionante para o leitor e para o telespectador. Certo? Ainda no filme a gente viu que tem ali uma trilha sonora, um fundo musical que faz com que o leitor sinta também, né, essa nostalgia, uma certa melancolia e uma certa tristeza do passado que não volta mais, né, da infância e das memórias da infância que já passaram, que já acabaram, né, porque agora o narrador, o protagonista, ele está agora falando, contando a história dele já na vida adulta. Né? Então, tentando relembrar lá do passado, certo? Então, tem ali uma trilha sonora que deixa também o telespectador bem, digamos assim, entristecido e saudoso das coisas do passado, ok? Então, parabéns para quem acertou aí mais essa questão, né? Eu agradeço imensamente a participação de todos vocês. Nessa aula, a gente continuou estudando, né, a questão ali dos elementos composicionais do gênero romance, né? Fizemos a leitura de fragmentos. Também fizemos ali a identificação da finalidade dos textos, né, de textos de diferentes gêneros, né, tanto texto em prosa, no caso do romance, como na poesia, que a gente analisou, né, e fizemos a relação entre esses dois textos, certo? Então, parabéns para vocês que estão aí preocupados com o aprendizado de vocês e continuem em casa se puderem.